Boa tarde, galera. Boa tarde, pessoal. Hoje nós vamos fazer um bate-papo. Vamos falar um pouco sobre as fake news, né? Como que essas fake news, da onde surgem as fake news, né? Por que que as pessoas costumam... sempre dá uma travada. Mas a gente vai falar um pouco sobre as fake news. Primeiro eu queria apresentar para vocês aqui, ó, um espacinho que eu criei aqui para mim passar essa quarentena aí, né? Porque é importante a gente ter o nosso espaço para reflexão, né? Aqui, ó. Esse espaço aqui, pessoal, é o fundo da minha garagem, sabe? Como que nós ocupava as duas garagens e aí esse fundo aqui ficou um espaço onde a gente guardava as bagunças, né? Tinha coisa que não prestava mais, e você ia acumulando, acabou um depósito de, de tranqueiraiada mesmo. Aí nessas quarentenas eu falei, não, vou aproveitar esse espaço aqui pra mim criar um lugarzinho pra me estudar, né? Pra mim tá se aperfeiçoando dentro da nossa luta, né? Então, eu vou, nesse espaço aqui atrás aqui, eu vou colocar todos os meus certificados, né? Que já tem alguns aqui, minhas medalhas, que eu conquistei na natação, nos Jogos Abertos. Aqui tem a minha pastinha com todos os meus certificados, que eu vou colocar na parede. Aqui tem é um prêmio de destaque do ano de 2009 na natação. E esse aqui, pessoal, é um dos que eu mais gosto, que é esse aqui é o meu que eu ganhei do Joãozinho vereador, um decreto de cidadão moratense, né? Então, eu fiquei muito feliz falando nisso aí, Joãozinho, se você estiver escutando aí, obrigado. Cara, sensacional. Isso aqui pra mim é um prêmio. Eu fico até emocionado quando eu falo dele, porque, né? Olha só que lindo. Cidadão moratense, né? O Joãozinho, vereador Joãozinho, me deu esse prêmio o ano passado, né? Pelo trabalho que a gente vem fazendo na cidade sobre inclusão da pessoa com deficiência. Então, nós conseguimos que ele teve essa sensibilidade, né? Achou que é um trabalho essencial para a cidade de Francisco Morato. A gente continuar falando de inclusão e acabou me dando esse privilégio de ter esse título de cidadão moratense, né? Porque eu não nasci na cidade de Francisco Morato, eu vim para cá com 4 anos de idade. Sou da Paraíba, Imaculada, olha só que delícia falar dessa cidade também. Mas aí eu tive esse privilégio de, de receber esse título de cidadão moratense, né? Onde eu tenho muito orgulho, uma cidade que eu tenho muito orgulho, né? Somos moratenses de coração. Então eu criei esse espacinho aqui pra gente estudar, ó. Tem várias revistas das conferências que a gente participou, que tem livros, né? Tem a Lei Brasileira de Inclusão, tem o Desenho Universal, tem alguns filósofos, alguns psicólogos também muito importantes na nossa luta. Eu tenho aqui esse livrinho, que é um apanhado, esse livrinho azul aqui, que ele fala das legislações e os direitos das pessoas com deficiência, que a deputada Maria Rosa fez um compilado de todas as leis e colocou dentro em um livro só. Então aqui tem a Lei Brasileira de Inclusão, tem a Lei Berenice Piana, tem
a Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que é muito importante, né? Fala alguns pedaços da Constituição Federal também, que a gente precisa compreender. Atrás dele ali é a Lei Brasileira de Inclusão comentada também, que, assim, para quem é militante e precisa compreender os nossos direitos, não precisa ler, não tem como a gente dizer que é militante e não ler a Lei Brasileira de Inclusão comentada, porque aí a gente vai saber a opinião dos pensadores, das pessoas que realmente instituíram a lei, o que eles pensavam, né, na época de instituir a lei, de que forma que foi feito, né? Que a Lei Brasileira de Inclusão, ela não apareceu por acaso no ordenamento jurídico do nosso país. Eu vou tentar falar em outra língua para que todo mundo entenda, né? Então, essa lei, ela não apareceu assim no Brasil, que as pessoas resolveram falar, não, vamos criar uma lei para as pessoas com deficiência porque eles são bonitinhos e são todos uns fofinhos, precisa de apoio. Não foi isso. Essa lei, ela foi instituída através de muitas lutas. Nós lutamos muito para ter essa conquista. Então, não é uma gratificação do Estado brasileiro para com as pessoas com deficiência. Não. Foi luta, nós lutamos muito. Então, em alguns momentos, as pessoas falavam, Gelson, mas você, a gente não te conhecia na luta aí, né? Você apareceu e de repente você começou a fazer vários barulhos aí, falando da pessoa com deficiência. Mas eu posso garantir uma coisa pra você. Eu tive, desde 1987, quando eu sofri o acidente, eu já fazia uma luta pela pessoa com deficiência, né? Na época eu tinha aqui uma lan house, ó, tanto você vê tanto tomada, ó, dá uma olhada. Tá vendo tanto tomada? Isso aqui era uma lan house antes de virar a garagem de entulho. Então, enquanto as criançadas ficavam aqui na lan house brincando, outros estudando, eu também ficava no computador estudando as legislações, né? Às vezes incentivando outras pessoas com deficiência ir pra luta também. Mas o meu tempo era um tempo escasso. Eu não tinha muito tempo para ir pra rua. Até que em 2016, no dia 6 de novembro de 2016, eu sofri um infarto, né? E esse infarto, ele me levou a fazer algumas reflexões. Porque eu cheguei a pagar várias vezes e eu pensei, gente, qual que é a minha missão aqui nessa terra? Será que é justo eu viver até os 42 anos de idade? Minha filha nesse momento só tem 6 anos, o meu filho tem 13 anos. Daqui a pouco eles esquecem, né, de mim. Daqui a pouco a sociedade inteira não vão nem saber que eu existi, né? Minha história vai ser apagada assim, fácil, porque eu não estou deixando nenhum legado para ninguém. E isso é muito ruim para um ser humano, passar aqui na Terra e não deixar nenhum legado. Então aquela coisa, e não estava me ajudando. Eu estava cada vez desfalecendo mais ainda. E os médicos em cima e o coração estourando. E eu pedi mais uma oportunidade para Deus. Falei, Senhor, se eu tiver a oportunidade de escapar e sobreviver da situação horrenda que eu estou passando agora, eu vou fazer alguma coisa para marcar o meu nome na história, ou da minha cidade, ou da minha família, ou da minha rua, né? Eu só não vou ficar mais parado. Eu queria uma oportunidade. Então, através dessa minha fala, eu senti o momento que meu ar voltou de novo para os meus pulmões e eu voltei a respirar de novo com facilidade. E aí eu senti que eu tinha uma missão.
só não sabia ainda o que era. Porque eu continuava fazendo a minha luta, mas era uma luta mais particularizada. Eu sentia que a coisa não estava funcionando, eu ligava para um deputado, ou às vezes eu mandava mensagem com o prefeito. Muitas vezes eu era respondido, outras vezes não. E não era uma militância assim de fato. Então a partir desse dia eu comecei a estudar. Eu falei, ó, a partir de agora eu vou dedicar a minha militância para as pessoas com deficiência. Então, eu só fiz isso de lá para cá. Hoje eu tenho estrutura, ó, tenho vários conhecimentos, tem um livro aqui da Isabel que ela me mandou. Ela mandou em casa aqui, 2 livros dela, muito bom também, quem tiver a oportunidade. É Lei Brasileira de Inclusão na Prática. Sensacional, porque ele vai falar das leis brasileiras de inclusão e vai contar algumas histórias de pessoas que passaram por uma dificuldade, que a lei brasileira de inclusão foi muito importante. Eu vou arrumar o microfone aqui pra mim. Que as pessoas, através da lei brasileira de inclusão, elas conseguiram se incluir de volta na sociedade. Então a história de pessoas verdadeiras, de pessoas que existiram mesmo de fato, de pessoas que lutaram para que essa geração hoje tivesse mais facilidade. Então eu vim falar um pouco nessa live aqui, e o meu tema principal é fake news, e é muito importante a gente falar disso, porque assim, a gente sabe que nós estamos vivendo num momento delicado, onde as pessoas precisam permanecer na sua casa, e as pessoas com deficiência também. Porque a maioria tem a deficiência, mas vem com uma patologia junto, né? Nem no meu caso, eu tenho a minha deficiência, sou amputado. Se fosse por isso, se fosse só pela amputação, não ia ter problema nenhum. Mas eu também tive um problema cardiopata e eu preciso me manter dentro de casa, porque eu sou cardíaco. Se eu pegar esse vírus agora, muito provavelmente eu vou ter muita dificuldade para sobreviver. Então, eu preciso estar dentro de casa. E aí eu pensei, de que forma que eu vou ajudar a sociedade se eu estou dentro de casa? Como que eu vou fazer agora para ajudar a sociedade dentro de casa? Então, eu criei esse espaço aqui, para mim estar aqui, ó. Todas as notícias que eu ver que é importante, eu vou tentar pesquisar elas, eu vou buscar a fonte, as informações de quem passou as informações também, para a gente saber bem específico quem foi, né, que saiu com a notícia, se essa notícia é verdadeira, se tudo é fato mesmo, se tudo é fake. Porque quando a gente vai estudar a história dos fake, ninguém cria uma história do nada. Fala, vamos contar uma história que os extraterrestres invadiram aqui a Vila Suíça, por exemplo. Né? Como que vai falar que os extraterrestres invadiram a Vila Suíça? Todo mundo vai saber que é mentira. Não tem como falar uma coisa que a maioria das pessoas de cara vão imaginar que é mentira. Então toda fake news, ela vem de um fato real. E é o que está acontecendo agora. Nós temos aí um vírus, né, muito perigoso, que vai causar muito prejuízo para a sociedade, né, para o mundo inteiro, principalmente para a sociedade brasileira, que é onde que nós vivemos. Mas a gente precisa entender também o que dentro de tudo dessa história é realidade e o que não é realidade. Então, quando a gente vê, às vezes, vou dar um exemplo, por exemplo, um cara vem aqui e conta minha história. Fala, o Jailson, né, ele sofreu um acidente lá em 1987, perdeu o braço e a perna e tal, né? Aí tava surfando em cima do trem, caiu embaixo e o trem passou por cima. Ele contou uma história real, só que no final ele lançou um fake, falando que eu era surfista. Isso aí é o fake. Mas a minha história é verdade, foi um acidente de trem,
caí embaixo do trem, passou 4 vagões em cima de mim, né? Então, ele de uma história real criou um fake, né? Agora, se ele tivesse contado a história toda, completa, não seria fake news. Muitos políticos usam isso também para criar fake news, né? Muitos deles não tem nem noção que eles estão fazendo fake news. Porque eles estão contando história a partir do conhecimento prévio deles. O que seria o conhecimento prévio? Eles estão contando história a partir da sua vivência. Que a nossa vivência nos transforma em pessoas. Nós podemos contar. A Joaninha aqui, minha filha, vem me visitar aqui. Oi. Tudo bem, pessoal? Manda um beijo, pessoal. Oi. Então, e as nossas histórias, elas são... Eu vou terminar a live aqui, aí o pai vai lá, tá? Então, as nossas histórias, elas são construídas dos nossos conhecimentos prévios. Aí eu vou falar uma teoria para você do que eu vivi, mas que essa teoria ela não é a realidade de todo mundo. Entendeu? Então, através desses instantes, nós acabamos criando fake news sem intenção de fazer a fake news. Só porque nós não temos os conhecimentos. Eu não posso falar por um médico hoje que ele está à frente desse combate, né? A gente tem que escutar os médicos, tem que escutar os especialistas, mas você tem que conhecer as fontes de quem são esses médicos, se eles estão também, se eles estão preparados para falar sobre o diagnóstico da nossa sociedade, né? Então, é isso, pessoal. A gente precisa, quando a gente tiver a primeira informação, nós precisamos primeiro saber o que aquela pessoa que passou aquela informação, ela queria falar para você, né? Hoje a gente vê a nossa sociedade até mesmo causando um conflito entre parentes, entre irmãos, entre primos, por causa de uma fake news criada entre eles. Porque o que a pessoa imagina do seu conhecimento prévio que a outra pessoa fez gera conflito, sendo que não foi nada para magoar ninguém, não foi nada para deixar a outra pessoa triste, né? A gente fala justamente pelo fato do nosso conhecimento inicial. Então vamos ficar atento aí. Eu vou tentar fazer uma live aí. Eu vou estar experimentando esse sistema aí pelo menos 1 a 2 vezes por semana, né? Vou tentar pontuar todas as histórias que deu mais repercussão, o que é de fato fake news, o que não é. Porque assim, a única forma que eu tenho para ajudar a sociedade nesse momento vai ser esse. Porque eu não vou arriscar sair de casa e colocar a vida de outras pessoas em risco, porque a minha utilidade na sociedade vai ser mais importante se eu estiver dentro de casa, né? Assim como os médicos, que vai ser muito importante eles estão lá no hospital, os enfermeiros estão lá no hospital, né? Os caminhoneiros para trazer, abastecer a cidade aí para nós de alimentação, né? Então, as pessoas que precisam trabalhar para que a sociedade continue em pé, a gente vai ter que apoiar essas pessoas também, né? Na medida que nós precisamos ficar dentro de casa, nós vamos ficar dentro de casa. Então, pessoal, desculpa se eu enrolei um pouco aí, se vocês não conseguiram compreender, eu queria que vocês mandassem aí um joinha aí para mim aí, se vocês me ajudassem também aí em algum fato, se eu não deixei muito claro, né? O que vocês puderem fazer aí para ajudar também dentro de casa, quem estão dentro de casa, né? Quero mandar aqui um abraço para dona Joana Catalão. Joana Catalano. Boa tarde, Jailson. Atualmente são muitas as fake news.
muito importante ir atrás da fonte. Se é segura, fala a verdade. Não, é isso aí, dona Joana. A gente precisa saber interpretar também, né? Porque de repente nós criamos fake news porque interpretamos a fala da outra pessoa errada. Né? Então, às vezes, só você conseguir fazer uma análise, parar assim, ó, quando você escutar uma pessoa te dando uma informação, tentar refletir sobre aquela informação. Porque de repente a informação está correta, mas a sua interpretação não foi correta. E aí quando você vai passar essa informação para outra pessoa, sem querer você acaba fazendo um fake news. Sem querer você acaba fazendo com que a outra pessoa fique preocupada. Né? E não é todo mundo que tem o recurso que nós temos hoje de uma internet que a gente consegue fazer as pesquisas, né? Tem vários outros meios, né? Tem vários livros aqui, tem várias revistas científicas aqui, ó, que publica um artigo científico que dá pra gente fazer esses estudos. Então, é isso que a gente tenta colocar assim na mente das pessoas. Vamos primeiro entender o que a outra pessoa está querendo dizer, para depois a gente tentar fazer o nosso diagnóstico. E também assim, nós não podemos ficar omissos, escutar as coisas e ficar quieto. Não, nós temos que fazer a nossa defesa, nós temos que lutar pela uma sociedade mais justa e igualitária, mas a gente precisa escutar. E esse é um momento importante agora, porque nós temos tempo para isso. Né? Então é muito importante quando você para escutar uma boa música, quando você para ler um bom livro e começa a fazer todas essas reflexões da sociedade, ela é muito importante, porque quando você vê uma pessoa do outro lado fazendo um estradalhaço, um barulho todo, vamos primeiro entender o contexto de vida daquela pessoa, por que a pessoa está fazendo tudo daquela forma, sendo que ele poderia fazer tudo diferente. Mas será que aquela pessoa teve as mesmas ferramentas que você tem? E se você tentar dar as ferramentas corretas para essas pessoas, será que não vai conseguir mudar a realidade dessas pessoas também? Né? Então a gente precisa usar esse período de silêncio, que nós vamos estar mais tempo em silêncio, para a gente ter mais empatia pelo nosso próximo, né? Porque a empatia vai fazer toda a diferença nesse momento. Quando a gente tem empatia, a gente consegue sentir, pelo menos entender o que a outra pessoa está sentindo. Então, gente, muito bom aí. Eu vou preparar os documentos para a próxima live aí, tá? E a gente vai falando aí. Queria que vocês deixassem um comentário aí, o que vocês achou, né? O que vocês acham que deve melhorar, qual a fala que eu dei uma perdida, porque eu não estou muito acostumado a fazer essas coisas, mas a gente precisa fazer, né? Tá bom então, pessoal? Olá, um abraço a todos. Deixa eu ver aqui quem comentou aqui, ó. Fernando Sharon. Isso aí é um grande camarada, um grande brother. Tá sempre junto aí na nossa caminhada aí. Beleza? Gente, obrigado, um abraço, sucesso a todos. Ninguém fica para trás. Jailson Lacerda, tamo juntos. Só vou desconectar aqui. Opa, peraí.